A graça e a paz, meus amados. Amém? Que alegria, né, poder estar na casa do Senhor. Como é maravilhoso poder desfrutar da presença do Senhor nas nossas vidas. Já fomos imensamente abençoados com o louvor que foi entoado nesta noite, neste momento. Tenho certeza que cada um está com o coração alegre, que cada um que está ouvindo, que está participando, que está cultuando conosco nessa noite, está com seu coração agradecido, porque Deus tem sido maravilhoso para conosco. Tenho certeza que tem sido maravilhoso para com a sua vida também. Amém? Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Amados, nós hoje eu quero compartilhar com os amados uma palavra que Deus falou muito ao meu coração essa semana. E só para você não esquecer, num determinado momento onde você vai precisar usar esta frase que nós vamos repetir agora, você vai dizer comigo assim, ó: não abra mão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: não abra mão. Diga: eu não vou abrir mão. Isso mesmo. Antes de dizer o que nós não devemos abrir mão, nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu devo abrir mão. Do que eu devo abrir mão. Do que você deve abrir mão. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve que abrir mão de alguma coisa? Sim ou não? Você que está em casa já teve que abrir mão de alguma coisa? Eu acredito que sim. Porque dia a dia, momento após momentos, nós deparamos com situações que nós temos que abrir mão de alguma coisa. Talvez seja algo simples ou algo muito relevante, algo sem importância, mas algo de muita importância para quem vai decidir abrir mão. E ontem, vou falar só uma coisa que parece simples, mas que para mim, depois, analisando dentro dessa mensagem, foi muito importante. Eu almocei bem, né? Só que quando chegou por volta das 3 horas, 4 horas, eu estava morrendo de fome. E eu fui procurar alguma coisa para comer. E antes de eu ficar com fome, eu estava com vontade de comer uma pamonha. E lá em casa tem pamonha. Peguei a pamonha, descongelei. Só que no momento que eu ia comer a pamonha, eu pensei rapidamente, a minha mente, pensou: é conveniente você comer essa pamonha agora, sendo que você almoçou bastante, daqui a pouco você já vai jantar? E na geladeira tinha um mamão já aberto, que deveria ser consumido, porque é mais perecível do que uma pamonha. E, rapidamente, isso tudo dentro de fração de segundo, eu analisei o qual seria mais conveniente para mim. Seria o mamão. Né? Certo? Até porque o mamão faria com que eu praticasse aquilo que eu aprendi para não engordar. Não foi um trabalho emagrecer, perder os quilos em excessos. Então a mente da gente trabalha rapidamente. Não demorou todo esse tempo que eu estou falando aqui, não. Foi questão de segundos para eu decidir. Então o que eu fiz? Eu gosto da pamonha, mas eu decidi abrir mão para comer mamão. Então assim é a nossa vida. Um jovem muitas vezes está no conforto da casa dos seus pais. E chega um determinado tempo, ele precisa sair para bem longe para estudar. Os seus pais são menos importantes? Claro que não. É todo bem maior que ele tem, tirando Deus.
né? Mas ele precisa decidir, eu preciso ir estudar, eu preciso ir me preparar profissionalmente, ou eu preciso realizar, executar a minha profissão em algum trabalho, em alguma empresa. Então, são decisões que nós precisamos abrir mão, não importa se é algo insignificante ou algo muito importante. E o abrir mão, amados, tem a ver com o objetivo que nós temos. O objetivo que você tem, aquilo que você quer alcançar, né? E nós precisamos medir a relevância daquilo que nós vamos abrir mão. E daquilo que não vamos abrir mão também. Tudo tem que ser medido. E nós temos nós que somos cristãos, né? Essa medida, ela está baseada na palavra de Deus, que é o que nós vamos falar hoje, sobre a palavra de Deus, sobre a vida com Deus, né? Porque se a gente fosse falar de outras coisas relevantes ou não, né? Isso seria inconveniente, porque aquilo que pode ser importante para mim pode não ser para você, né? Então não é o caso no momento, estou apenas dizendo um exemplo. E é sempre um desafio, enquanto a gente vive, abrir mão de alguma coisa que para nós é muito importante, seja de natureza material, seja de natureza espiritual, seja de natureza emocional, né? Seja de uma tradição, né? Seja por uma crença. É sempre um desafio, né? A gente ter que abrir mão de algo que aos nossos olhos é importante. E eu gostaria de falar com você sobre o não abrir mão. Do que eu não devo abrir mão? Tem tantas coisas, né? A Bíblia nos ensina que tantas coisas nós não devemos abrir mão. Mas hoje nós vamos compartilhar, nós vamos falar apenas de uma coisa, mas que envolve um todo da nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Nesse texto você vai poder ver do que nós, como filhos de Deus, como cristãos, não podemos abrir mão. E o escritor aos Hebreus, né, ele escreve essa epístola ou essa carta aos cristãos judeus que haviam se convertido, aos judeus que haviam se convertido e que abriram mão de algo que era muito relevante para eles, que era a religião, que era o judaísmo. Essas pessoas, elas estavam tão penetradas no judaísmo, mas a partir do momento que elas ouviram a palavra de Deus, aprenderam da palavra de Deus, entenderam o que Deus representava na vida delas, elas decidiram abrir mão do judaísmo para poder servir a Cristo, para poder servir ao cristianismo, né? Para poder fazer a vontade de Deus, né? Para poder receber do Senhor a promessa que Ele tem para cada um daqueles que creem. Então, todos encontraram? Hebreus, deixa sua Bíblia aberta no livro no capítulo 10, porque nós vamos ler vários versículos desse capítulo. Diz assim, mas antes vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de podermos meditar e aprender mais da Tua palavra, Pai. Pois nós cremos que Tu és o Deus vivo, o Senhor dos senhores, e não há nada que se compare a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por cada vida que está aqui nessa noite. Pai, nós te louvamos por cada vida que está ouvindo esta palavra, mesmo estando em casa. Pai, nós te adoramos, ó Deus, porque Tu és um Deus que está em todos os lugares onde o Teu nome é invocado. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos e pedimos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, ó Deus, que venha falar aos nossos corações, a cada coração, ó Pai,
que o Senhor venha confirmar em cada coração a tua palavra nessa noite. Pois nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, Pai. Porque é o Senhor, através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo, Pai. Ó Deus, e nós sabemos também que Tu és um Deus perdoador, que Tu tens, ó Pai, grandes coisas para todos aqueles que decidem confiar em Ti, entregar a sua vida totalmente a Ti. Engrandecido, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, versículo 35. Por isso, não abra mão da confiança. Diga comigo, confiança. Que vocês têm. Ela é ricamente recompensada. Por isso, amados, não abra mão da confiança que vocês têm. Então, confiança, segundo a palavra de Deus, é algo imprescindível para nossas vidas. É algo necessário. É algo que não tem como dizermos que temos fé em Deus sem ter confiança naquilo que Ele pode fazer e naquilo que Ele vai fazer e naquilo que Ele está fazendo por nós, pela sua igreja. E confiança está relacionado com a fé, porque a fé é dom de Deus. A fé não vem de mim, não vem de você. A fé é dom de Deus, é um dom que Deus deu a cada um daqueles que creem. Se a fé está relacionada, se a confiança está relacionada com a fé, veja o que diz em Efésios 2, versículo 8 e 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. É isso, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, amados, jamais devemos nos gloriar da fé que nós temos, porque a fé é dom de Deus. E a confiança que nós temos vem por causa da fé que Deus nos deu em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos estão entendendo? Aleluia. E quando o autor escreve dizendo, não abra mão da confiança que vocês têm, ele estava simplesmente prevenindo os irmãos, ou prevenindo a igreja do Senhor, que se encontrava, creio que ameaçada ou balanceada, né, com a fé que eles tinham demonstrado, com a confiança que eles tinham demonstrado até então. Por que eu digo isso, amados? Porque todo pastor, todo aquele que é líder, todo aquele que é responsável por uma equipe ou por um rebanho, né, em se tratando de igreja, ele percebe algo pairando no ar. E o escritor aqui, ele estava muito preocupado, e com certeza quando ele dobrou os seus joelhos para orar por aqueles irmãos, sabendo da situação que eles estavam passando, ele enxergou que poderia haver um eventual descrédito, né? Ele pensou que poderia haver um eventual retrocesso da fé. E isso ele não poderia aceitar ou deixar passar sem que houvesse uma advertência por parte dele, guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E no versículo 32, que nós vamos ler logo a seguir, a 34, descreve a confiança que a igreja tinha. A igreja que evidenciava a fé que possuía.
Sabe, então, o autor, ele olhou para aquela igreja e ele viu quantas obras maravilhosas, quantas vitórias aquela igreja teve, aqueles irmãos tiveram, por causa da confiança que eles tinham em Cristo Jesus. Eles acreditavam e aceitavam a verdade revelada pela palavra, referente ao próprio Deus e ao Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Então, eles acreditavam muito nessa promessa maravilhosa do Senhor, Deus, para a igreja. E vimos também, amados, que essa igreja viveu a palavra com muita garra, com muita intensidade, com muito amor pelos irmãos. Eles amavam uns aos outros. E a confiança deles era tão grande que mesmo em momentos adversos, né, que em momentos difíceis, eles não abriram mão da confiança que eles tinham em Cristo Jesus. E o autor aqui, ele está advertindo essa igreja. Por quê? Eles estavam passando mais uma vez por momentos difíceis, por insultos, sendo maltratados, né, sendo perseguidos, muitos foram até presos, muitos tiveram seus bens, perderam os seus bens, né, e como pena por aquilo que eles tinham cometido, mas o crime deles era declarar Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, né? Então vamos ver o versículo 32. Do mesmo capítulo 10. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, muito sofrimento. Perceberam, amados? Os irmãos, nesse versículo, está dizendo que eles foram iluminados. E porque eles foram iluminados, eles aguentaram firmes. Eles tiveram forças. Eles tiveram a firmeza de permanecer mesmo diante de tantos insultos, de tantas lutas e de tanto sofrimento. E no versículo 33 diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Quando se trata de insulto, dificilmente um insulto é válido quando é feito só entre o insultado e o insultador. Eu acredito que um insulto dessa forma não provoca tanto estrago, porque afinal de contas ninguém está vendo, não estou passando vergonha, o problema é seu se você acha que eu sou assim ou assado. Mas aqui dá para entender que os insultos aos cristãos era em meio à sociedade, em meio a tantas pessoas. Imagina você ser insultado para uma briga, você ser xingado, né? Você ser colocado lá embaixo, na frente de tantas pessoas, ainda mais sem merecer. Era isso que os irmãos estavam vivendo. Eles estavam vivendo muito insulto, estavam sendo insultados, estavam sendo perseguidos. Ou seja, aonde quer que aqueles irmãos estavam, tinha alguém perseguindo eles por causa da sua fé. Mas eles aguentaram firmes, com muita paciência. Eu acredito que quando eles foram iluminados, quando eles entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus, eles entregaram de forma tão verdadeira, que quando chegou os momentos de lutas, o momento de tribulação, os momentos de insultos, eles conseguiram ser pacientes, conseguiram ser perseverantes. E tudo isso eu tenho certeza que eles aprenderam através da palavra de Deus. Porque não há como uma igreja, não há como eu ou você ter firmeza na palavra de Deus se não aprender da palavra.
Se não tiver comunhão com Deus, nossas forças é insuficiente para suportar tanto insulto, tanta tribulação, tantas lutas. Mas a igreja, aqui representada nesse capítulo, ela teve paciência, ela teve perseverança para aguentar tudo isso. E em outra época, entende-se aqui no texto que, olha só, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Entende-se que houve uma época em que uma parte da igreja sofreu tudo isso. E que a igreja sofreu tudo isso, mas uma outra ocasião, apenas uma parte ou alguns dos irmãos passaram por esse mesmo tipo de problema. E aqueles que não estavam inseridos naquele problema, naquele momento, eles não se acomodaram, eles não se acovardaram, eles não ficaram em casa, apenas descansando e vendo os irmãos sofrer. Não, eles se comoveram. E quando nós comovemos com alguma coisa, o que acontece? Nós choramos, principalmente se é algo que traz sofrimento. Nós clamamos, nós intercedemos. É assim que a igreja deve se comportar. E assim que essa igreja se comportou, ela se compadeceu daqueles irmãos que estavam sofrendo novamente, que estavam sendo perseguidos novamente. E elas ajudavam. Sabe, eu acredito que tinha pais ali, né, que foram tirados das suas famílias, da sua casa, né, a família ficando sofrendo ao léu. E aqueles irmãos foram lá, ajudaram, auxiliaram, se compadeceram. Acredito que oraram com elas, para que elas tivessem força para resistir àquele momento de tribulação, aquele momento difícil. E o que nós aprendemos com isso, amados? Que a igreja hoje, se nós formos comparar a igreja, esses irmãos com o que nós vivemos hoje, nós não estamos passando por isso. Mas, infelizmente, há coisas, hoje em dia, que são, eu acredito assim que, sorrateiras, sabe? Porque ela vai minando o coração do homem, se ele não tiver cuidado, é claro, se não tiver confiança, se não estiver apegado à palavra, se não tiver relacionamento com Deus, ela vai se envolvendo com tanta coisa que esse mundo oferece, que quando pensa que não, a pessoa já retrocedeu a sua fé, já abandonou, não foi capaz de permanecer confiante, permanecer na fé. E isso acredito que é muito pior. Por quê que é pior? Porque muitas vezes é algo que a gente não percebe. Quando percebe, já aconteceu. Né? Mas essa palavra, ela está aqui para nos alertar. Nós não estamos sendo perseguidos por alguém que não crê no Senhor Jesus, ou pelo governo, ou pela uma sociedade que não compartilha da fé. Mas muitas vezes nós somos levados para outro lado que também leva à destruição da nossa fé. Então essa palavra vem para nos alertar. Ela vem para nos abrir os olhos. Para que nós possamos olhar para a nossa atitude e ver de que forma que eu estou servindo a Deus. O que eu estou abrindo mão? Do que eu estou abrindo mão para permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta que nós temos que fazer. E no versículo 33, né, nós podemos observar claramente que os irmãos, eles tinham a certeza de que fazendo, ajudando,
auxiliando aqueles irmãos, eles estavam fazendo a boa obra que agrada ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós devemos fazer também como igreja do Senhor. No versículo 34, diz assim: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Ou seja, quem estava na prisão por causa do Evangelho de Cristo não era qualquer um. Não que o homem seja qualquer um, mas diante daquilo que a sociedade valoriza, não era qualquer um. Sabe, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são especiais para o Senhor. Mas a sociedade não faz isso. Para a sociedade, se você tem, você vale. Se você não tem, você não vale. E aqui esses irmãos que estavam presos, eles tiveram seus bens tirados. Quem sabe um pai de família estava ali com seus 5, 8, 10 filhos e a sua esposa, netos. E enquanto estavam lá presos, vem o governo e diz: essa casa é minha, saia todos. Essa casa servirá para pagar a fiança do homem dessa casa. Como se comportar no momento desse? Aí novamente os irmãos entraram em ação. Sabe, os irmãos, eles sentiram a dor daquela família. Eles sentiram, eles se colocaram no lugar daquela família, ou no lugar daquele pai que estava na prisão. E eles puderam exercer novamente a confiança que eles tinham em Cristo Jesus para ajudar aqueles irmãos. Sabe, para auxiliar aqueles irmãos. Eles, no versículo, e eles foram, com certeza, recompensados pelo Senhor, por causa dessa obra que eles realizaram, por causa das obras que eles realizavam, por causa da confiança, por causa da fé. E como igreja do Senhor, eles estavam vivendo. Sabe, eles viveram essa época, esse auge da sua fé. E o autor dizendo: não abra mão da confiança de vocês. Lembra que vocês passaram por isso, passaram por aquilo, passaram outra, passaram por isso, passaram por aquilo, sabe? E vocês venceram, vocês foram confiantes. Confiem. Continue confiando, continue perseverando, Pois vocês serão recompensados. Quem não gosta de recompensa, Muitas vezes uma ação, ela é motivada pela recompensa que se tem após a execução de uma determinada ação. E aqui talvez os irmãos estavam se esquecendo da recompensa. Não sei, eu acredito que havia assim pairando no ar, algo que dissesse ao autor: os irmãos estão se esquecendo, Os irmãos estão meio desanimados, então preciso reanimá-los, E lembrou a eles da recompensa prometida pelo Deus que eles serviam. E a recompensa, amados, para nós é a mesma. Porque nós servimos ao mesmo Deus. E quantas vezes, nos momentos difíceis, ou nos momentos de alegria, até mesmo, nos momentos de abundância, nós nos esquecemos, ou corremos o risco de esquecer as promessas, as recompensas que Deus tem para cada um de nós, como filhos amados dele. Amém? E no versículo 36, eu já li o 36? Não. Vocês precisam perseverar. Não li, mas já falei. Precisam perseverar de modo que quando tiverem feito
feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia! Então aqui ele estava incentivando os irmãos. Sabe, não parem, não desista, pois aquele que vem virá e não demorará. Talvez você possa estar pensando, mas desde como entendo por gente, eu ouço sobre isso. Mas nós precisamos ter a consciência de que Jesus virá, seja ele individualmente para mim e para você, ou de forma global para a Igreja Universal de Cristo. Mas ele virá. Amém? E precisamos ter isso em mente todos os dias da nossa vida. Cada dia que nós temos que tomar uma decisão. Cada dia que nós precisamos abrir mão de alguma coisa, ou não abrir mão, nós precisamos ter isso em mente. Eu estou vivendo a vontade de Deus? Para eu abrir mão disso ou não abrir mão disso? Eu preciso ter isso muito bem vivo. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter isso muito bem vivo na nossa mente. Para que nós venhamos deixar aquilo que é devido e não deixar aquilo que nos aproxima de Deus. Não deixar aquilo que nos aproxima de Deus. Não abrir mão daquilo que nos aproxima de Deus. E no versículo 23 a 25, tem uma palavra poderosa de encorajamento para nós. Para a igreja do Senhor. Acompanhem comigo, diz assim, o versículo 23 do mesmo capítulo 10 de Hebreus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. O que você tem professado? O que nós temos professado com a nossa fé? Pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Deus é fiel, é Ele que tem promessas maravilhosas para nossas vidas. É Ele que tem promessas de eternidade com Ele. É Ele que prometeu o seu Filho e entregou o seu Filho para nos salvar, porque Ele é fiel. Versículo 24 diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros. Sabe, amados, às vezes nós olhamos para uma pessoa, isso é muito grave. A palavra de Deus demonstra isso, nos ensina isso. Sabe, nós desconsideramos uma pessoa simplesmente por causa de um defeito, que aos nossos olhos é defeito, né? Que às vezes nem é. Nós desconsideramos uma pessoa porque nós não gostamos do seu jeito. Como se nós fôssemos perfeitos. E nós não somos perfeitos, nós temos as nossas falhas. Né? Dependendo da situação que o irmão se encontra, será que nós temos a capacidade de colocar no lugar desse irmão e entender o que ele está passando? O porquê que ele está agindo daquela forma? Aqui nós aprendemos que os irmãos dessa época, eles entendiam perfeitamente. Eles se colocavam no lugar, eles sofriam juntos. Eles ajudavam os irmãos a permanecer na fé. E é isso que nós temos que fazer, né? Considerar, reconhecer uns aos outros e incentivá-los ao amor e às boas obras. Porque se eu faço algo, Juninho pisou no meu calo,
Ele estava com muita raiva, ele falou algo que eu não gostei para mim. Mas, se eu me colocar no lugar dele e agir com ele de forma diferenciada, da forma com que o Senhor Jesus faria, ele vai pensar 2 vezes. Poxa vida, por que eu tratei a minha irmã assim? Por quê? Eu não deveria ter feito isso. Né? E eu, sem cobrar dele aquilo que ele me fez, ele de si mesmo, através do Espírito Santo de Deus, através da fé que ele tem, mas que está um pouquinho abalada, ele vai perceber o bem enorme que eu fiz para ele. E quando ele perceber isso, ele vai ser incentivado a fazer isso pelo Osiel. O Osiel vai ser incentivado a fazer isso por amor pela Josi. E assim sucessivamente. Nós precisamos colocar isso em ação. Não podemos de forma nenhuma abrir mão daquilo que a palavra nos ensina, simplesmente por causa de um capricho. Amém? E vamos continuar, aqui é rapidinho. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Amados, pensa comigo. Se o reunir não fosse de grande relevância, de grande importância para Deus, para o Senhor Jesus, essa palavra estaria escrita na Bíblia? Estaria ou não? Eu acredito que não. Sabe? E quantas vezes deixamos de nos reunir, deixamos de participar das atividades local da igreja por causa de outras coisas. Ou seja, abrimos mão da confiança por causa de outra coisa qualquer que não é importante para o nosso crescimento espiritual. E aqui está claramente dizendo que o reunir é importante para o nosso crescimento espiritual. É importante para o nosso relacionamento com os irmãos. É importante para a nossa comunhão uns com os outros. É importante elevarmos a Deus a nossa adoração em conjunto. É importante clamarmos a Deus em conjunto. É importante você fazer isso sozinho na sua casa? Com certeza, tudo tem a sua importância e o propósito. Mas o reunir também é de grande relevância para Deus. Porque senão Ele não teria nos ensinado a isso. Esta palavra não estaria aqui descrita com todas as letras, claramente ensinável. Qualquer um que quer, aprende e entende a importância de estarmos reunidos. Segundo, ele ainda dá exemplo, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. E o dia aqui está em letra maiúscula. O dia, que esse dia é o dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Sabe, então vamos reunir, vamos estar em comunhão, vamos dar importância uns aos outros, vamos incentivar uns aos outros, né, a buscar, a permanecer com firmeza na fé que professamos. Amém? E quero concluir aqui fazendo uma pergunta para você. Você está vivendo a vontade de Deus? Ou apenas na vontade de Deus? Que eu vejo que tem uma diferença. Viver a vontade de Deus e viver na vontade de Deus. Porque viver na vontade de Deus, eu posso viver na vontade de Deus de acordo com aquilo que me convém. Viver na vontade de Deus é viver se
uma situação me convém, então eu vou viver na vontade de Deus. Se não, simplesmente não quero. E viver a vontade de Deus é em todo tempo, é contínuo, né? É até que Jesus venha. Não tem essa de ser uma vivência periódica. Ou seja, eu comecei a servir ao Senhor Jesus com 10 anos, então se eu servir até 20 está ótimo, está de bom tamanho. Eu comecei a servir o Senhor Jesus, eu entreguei o meu coração a Ele e servi-o dos 20 aos 40, está ótimo, está de bom tamanho. Comecei aos 40, cheguei até os 80 e está excelente. Não, é contínuo, é até o fim. E muitas vezes nós balanceamos. Um dia nós estamos fortes, outro dia nós estamos balanceando, outro dia nós estamos fracos. Por quê? Porque nós abrimos mão da confiança e nós não podemos, de forma alguma, em circunstância alguma, abrir mão da confiança, da fé em Cristo Jesus. No versículo 39, nós podemos observar 2 grupos de pessoas. Não vou ler, mas você pode ler depois. Diz assim: que grupo de pessoas são que está dizendo no versículo 39? O grupo de pessoas que retrocedem e o grupo de pessoas que creem. Em qual desses 2 grupos você se encaixa? Você que está em casa. E em qual desses 2 grupos você se encaixa? Dos que retrocedem ou dos que creem? Se somos filhos de Deus, se entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, se reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se você também reconhece isso, isso prova que você está no grupo dos que creem. Isso prova que nós estamos no grupo dos que creem e não retrocedem, porque há uma recompensa para os 2 grupos. Uma recompensa tanto para quem retrocede, como para quem crê. Para quem retrocede, a recompensa já está escrita. É a destruição. A recompensa dos que retrocedem é essa separação eterna de Deus. E eu tenho certeza que nenhuma pessoa quer estar separado de Deus durante a eternidade. Mas o nosso querer precisa de ação. Se nós não agirmos enquanto é tempo e continuarmos retrocedendo, com certeza não iremos escapar da destruição. Ou aquele que retrocede não poderá escapar da destruição. Mas glória a Deus, que Deus sempre dá uma oportunidade para aqueles que retrocedem, para aqueles que ainda não creem, para aqueles que ainda estão longe. E a oportunidade é hoje, é o agora. Ouviu a palavra de Deus, creu, entrega o seu coração ao Senhor Jesus. Retrocedeu a um determinado tempo, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de retornar ao grupo dos que creem. Amém? Glória a Deus. Em Hebreus 3, 12, 12, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então, cuidado, preste atenção, para que o seu coração não seja perverso, para que isso indica, amados, que mesmo estando a serviço de Deus, servindo a Deus, se não tomarmos cuidados,
enfrentamos sério risco de retroceder, de afastar do Deus vivo. E não é isso que Deus quer para nós, não é verdade? Deus nos quer pertinho dele. Deus nos quer ter conosco um relacionamento profundo, sincero e verdadeiro. Mas para isso nós temos que continuar crendo, continuar confiando, ou não abrir mão da confiança, da fé que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia está repleto de homens, de exemplo de homens e mulheres que não abriram mão da confiança e alcançaram, chegaram a cumprir, ter em suas vidas o cumprimento do propósito e da promessa de Deus nas suas vidas. E conosco não é diferente. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para cada um, propósito de vida, propósito de vitórias, né? Promessas de vitórias, promessas de que nós, um dia, tudo isso aqui vai passar e nós estaremos eternamente com Ele no céu. Amém? E eu até quero fazer um desafio para você. Nessa semana, você leia o capítulo 11 de Hebreus. E você vai ver, vai se sentir até pequenininho, perto desses grandes homens de Deus, que deixaram exemplos de fé, exemplos de confiança. E essa palavra, ela mantém viva até hoje, porque é a palavra de Deus. É a palavra que um dia nós ouvimos, né? Que cremos, que fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra que nos regenera, é a palavra que nos renova, é a palavra que nos dá força para continuar, mesmo em meio às adversidades, mesmo nos momentos difíceis que nós passamos. Quantas pessoas, né? Eu acredito que eu vejo que por causa dessa pandemia, não está indo aos cultos. E não são pessoas de risco. Não são pessoas que estão cuidando de pessoas de risco. Sabe, que tem tudo para estar aqui ou para estar na sua igreja local ou aonde quer que seja, que estejam reunidos adorando a Deus e não estão. Simplesmente porque decidiram ficar no comodismo da sua casa. Agora tem culto online, então eu posso assistir. Sim, você pode. Mas se você pode estar aqui, a palavra garante, né, que isso é bom, que é importante. Amém? Graças a Deus que temos esse veículo, que se eu realmente não posso, mas eu posso participar de casa. É uma opção muito louvável, mas nós não podemos substituir os cultos online. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus confirme essa palavra no seu coração. E que a partir do domingo que vem, você que não veio hoje, possa estar aqui preenchendo todas essas cadeiras que estão vazias. E com certeza, Deus alegrará com a sua atitude, porque você vai estar demonstrando que há importância na palavra de Deus. Você vai estar demonstrando com a sua atitude que você não abre mão da fé, de estar junto, de incentivar uns aos outros a continuar na firmeza em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus esteja te abençoando, que a sua semana seja abençoada por Cristo Jesus e que essa palavra venha de encontro com a necessidade de cada um, porque ela veio de encontro com a minha necessidade.